Hanukkah Sameia, hoje é a primeira Ner Hanez Gam Hanissim, a vela de um milagre para todos os outros milagres. Hoje nós estamos no primeiro dia, na verdade na primeira noite dentro do Luar, que é o calendário judaico. O dia ele começa a contar a partir da noite. Tanto é que no Masechet de Shabbat, tanto na Mishnah, logo se começa com a Mishnah se discutindo, entre outras discussões, além até que horas se pode fazer o Shema Israel. E aí a gente tem três opiniões. O primeiro diz que é o horário que os Kohanim comem as terumot, terumatã, as terumot. O segundo princípio é Ad Chatzot, e o terceiro antes do início do dia. Mas o interessante para podermos verificar é que em Hanukkah nós temos a vitória do âmbito do aspecto emocional, do aspecto espiritual, acima da filosofia. Em Puri, a luta era carne, corpo, etc. Haman, em Purim, ele queria nos exterminar. Baruch Hashem, que todos os amalequitas sejam apagados, Bezrat Hashem Bekarov. E os amalequitas, tanto físicos, todos aqueles que tentam perseguir o nosso povo, como os amalequitas espirituais, a Yitzhak, que está dentro de nós, que a gente também tem que transformar em Yitzhak. Como é que a gente pode fazer isso? O próprio Hafetz Haim, quando ele acordava, a Yitzhak dele falava: não te levanta, você está no meio da Europa, Lituânia, dorme mais um pouco, 5 minutos, está frio. Ele falava: como eu posso estar dormindo se você já acordou? E da mesma forma, como consta na sessão de Orach HaChaim do Shulchan Aruch, a gente tem que se levantar como um leão para fazer as mitzvot. Nós temos que ir e colocar essa kavaná em tudo que a gente possa e deve fazer. Em Hanukkah, os gregos tentaram nos apagar as nossas chamas, apagar 3 mitzvot muito especiais do nosso povo: Brit Milá, Birkat HaChodesh e mais uma mitzvah muito especial que nós temos. E a Brit Milá, a ideia dele é que todo o homem de Israel se assimilasse. E de que forma pode se assimilar? Se pode se assimilar se a pessoa deixar de fazer aquilo que ela foi e deve fazer, que é a Brit Milá, Berachá Rishoná, Yehudi, Tassel Torá, assim como traz o Gaon de Vilna, que é a primeira Berachá que todo judeu tem que fazer. Birkat HaChodesh, o próprio Rashi começa a Torá, essa primeira mitzvah que o Am Israel recebe do Matan Torá em Shavuot, Moshe Rabbeinu passa. A gente tem que ter ideia, a partir do Birkat HaChodesh, da bênção do mês, a gente consegue ver quais são os meses e com isso saber o nosso calendário e saber como são os Hagins, etc. E o Shabbat é tão kodesh que, assim como consta numa série de Berachot, já no seu daf final, né, em relação ao Bavli são 64 dapim e o Yerushalmi são 68. No Bavli nós trazemos que tanto o Shabbat como o Shalom são dois nomes ligados a Ribono Shalom, são nomes divinos. Por isso, o Shabbat é muito forte. É um dos nomes de Deus, Shabbat. Shamat Menuchah. Todos os dias, assim como traz no Sefer Habai, atribuído ao Tanah Hakaná, Nahunia ben Halkaná, todos os dias são atribuídos ao âmbito, ao aspecto masculino, e o Shabbat é feminino no sentido dessa criação, e a brahá que a gente recebe para toda a semana vem do Shabbat. Aliás, toda a brahá que a gente recebe vem do Shabbat para a semana. Então, quando os gregos tentaram suprimir isso, eles tentaram suprimir a nossa essência. E assim como Hashmonaim, um pequeno grupo, 18, que é isso? 18 conseguiu vencer
todo o exército grego. Lembrando que, em relação ao Sod desse Pardes, o 18 na Gemátria significa vida. Isso é muito interessante. Um outro adendo muito especial dentro de Hanukkah, e que deve ser sempre lembrado, o Nes de um milagre, de uma vela que se encontrou de um pote não lacrado, e aí a gente começa a ver o princípio da Ashgahá, do Hesher, da Kashrut, daquilo que tem que ser lacrado, e como só encontraram um pote lacrado, e desse pote eles conseguiram, que seria um dia, eles conseguiram mais 7 dias, mais uma semana, e com isso eles conseguiram, dessa forma, produzir uns potes posteriores para se reacender nessa Hanukkah Habayit. Por isso que, entre muitos costumes, se tem o costume também de fazer o salmo, o Tehillim Lamed, que é o Mizmor Hanukkah Habayit Ledavi, que é o salmo de inauguração, e Habayit, toda essa Hanukkah Habayit, essa inauguração, esse reinício, essa luz que corrobora aqui e agora. O interessante é que também nós estamos vinculados com a Parashá Vayeshev, e com Yosef Hatzadik. O nome de Yosef vem de Musaf, de acrescentar. Por isso que nós fazemos Musaf, depois Shaharit, que é um acréscimo em relação, inclusive, a Korbanot. Por isso, temos que ter essa ciência de que, assim como Yosef Hatzadik, ele lutou e venceu com Yetzer Hará em relação a cada Nisayon, nós também temos que transformar qualquer tipo de trevas em luz, de ignorância em conhecimento. A Shitá do estudo do Talmud Yerushalmi, a melhor forma disso é, como traz o Talmud Torah Keneged Kulam, e esse é o pshat de porquê, como trouxe para mim o Rabino Avraham Cohen, essa é uma das explicações do pshat, de porque se inicia com a Aleph e não com Beit, e o Remes, como traz o Rabino Meitawil, é que no Bavli se precisa de Der Eretz para se estudar, e no Yerushalmi, o próprio Yerushalmi traz o Der Eretz. Só coisas boas, hoje e sempre. Hanukkah Sameach.